Olá, você que está aí ouvindo o nosso podcast de hoje. Eu quero pensar com você sobre a importância do discipulado, a importância da celebração nas casas e no templo. Por que nós vamos à igreja? Por que nós nos reunimos nas casas? Se o templo é suficiente, qual a necessidade de a gente se reunir e ocupar mais um dia da nossa rotina com um encontro, entre os irmãos? E também queria pensar, talvez, se o encontro com os irmãos é algo já tão relevante, por que a gente ainda precisa se encontrar no templo? É isso que eu quero pensar com você nesse podcast de hoje, então ouça com muita atenção, porque eu sei que vai acrescentar muito na tua vida. Vamos lá, então, continuando, a primeira coisa que eu quero dizer é, ouça os nossos podcasts. Esse conteúdo é um conteúdo que vai te ajudar muito, na sua formação aqui dentro da nossa igreja, enquanto Igreja Batista em Mutondo, para a gente pensar. É claro que vai te ajudar na figura como cristão, assim, como cristão de maneira geral. A gente vai pensar sobre eclesiologia, sobre várias questões importantes aqui através desse podcast, através desse conteúdo que vai ser lançado para você. Então, se isso for relevante para você, já envia para alguém, manda para um amigo seu, manda para sua família. É muito importante esse compartilhamento. Afinal de contas, vamos pensar então por que é tão importante as casas e por que é tão importante os templos. A palavra do Senhor fala no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Atos 5, 42. Primeira coisa que eu quero que você guardasse é: discipulado é uma rotina. É verdade, é isso que você está ouvindo. O discipulado não é um evento. O evangelismo não é um evento. O relacionamento precisa ser uma coisa diária. Esse texto que a gente leu de Atos 5, 42 fala assim: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Para facilitar aqui a nossa compreensão, eu quero mudar a ordem dessa frase. Tirar esse no templo e de casa em casa, que está aqui entre as vírgulas, vamos jogar ele lá para o final. A língua portuguesa permite isso para a gente. Então a gente vai ler assim: todos os dias não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo, no templo e de casa em casa. Ou seja, todos os dias não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Essa faz parte, e essa precisa fazer parte. Isso precisa fazer parte, na verdade, da nossa rotina. Depois da ascensão de Jesus, os seus seguidores mantinham as suas ordens, mantiveram no seu coração as suas ordens como algo urgente dentro da sua rotina. Embora nem todos, nesse momento, tivessem o visto pessoalmente. E dentro desse desdobramento, eles guardavam uma coisa, mas na verdade duas coisas. Nós precisamos proclamar e ensinar. Marcos, capítulo 16, verso 15, fala assim: e disse-lhes, Jesus disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Ou seja, proclamação. E Mateus, ouvindo essa mesma frase, registrou de uma maneira diferente. Ele fala assim: ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Ide e fazei discípulos. No verso 19 você vai ver isso. Ide e fazei discípulos, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Ou seja, proclame e ensine. A correria do dia a dia não pode tirar da gente a missão que nos foi confiada de proclamar e ensinar o evangelho. Perceba que uma coisa sempre está atrelada à outra. Porque Jesus era didático no que ele fazia, irmão. Ele não só falava sobre os princípios, ele também demonstrava através disso nas suas ações. Se Jesus ensinasse que ele era a luz do mundo, logo depois você ia ver ele abrindo os olhos do cego. Se ele ensinava sobre ser o pão da vida, logo depois ele alimentava a multidão. Se era o caminho, a verdade e a vida, ele também era capaz de ressuscitar os mortos. Jesus, portanto, proclamava e ensinava, instruía e caminhava junto. Porque o ensino só é capaz de acontecer com relevância através da vida, na prática. Você pode aprender muitas coisas nos livros, mas se isso não se tornar prática, a gente esquece, a gente deixa isso de lado. Quanta coisa você já ouviu, e que por não praticar, por não fazer parte da sua rotina, ela foi se perdendo. Por isso,
os discípulos dividiram o povo, espalharam, e essa foi uma estratégia fundamental para o crescimento da igreja, para manter a proclamação e o ensino. Essa proclamação acontecia nos templos. As grandes reuniões sempre foram usadas pelos apóstolos para anunciarem as maravilhas do Senhor e darem instruções que seriam importantes para os grupos que se reuniam nas casas. Hoje em dia, a reunião no templo tem sido confrontada por alguns que se decepcionaram com esse formato de cristianismo que a gente vive hoje. Nasce, fruto desse descontentamento, um movimento chamado Igreja Orgânica, e com um nome bem sugestivo, trouxe um colapso às pessoas que ouviam sua teologia e de até certo modo ela era muito bonita e até envolvente. A grande questão é que o templo também é a parte fundamental no anúncio do Evangelho. A prova disso é que se todos os dias eles se reuniam nas casas, por que precisavam também se reunir no templo? Porque provavelmente essas reuniões existiam com propósitos diferentes. A gente consegue ver os apóstolos usando grandes estruturas para a proclamação do Evangelho. Atos capítulo 4, você vai ver Pedro pregando logo depois do Pentecostes em um local chamado Pórtico de Salomão. Talvez a acústica desse lugar tenha ajudado que uma multidão ouvisse a Pedro e ali 5.000 pessoas pudessem aceitar o Evangelho de Cristo. Em Atos capítulo 20, você vai ver Paulo indo à cidade de Troade e reunindo os irmãos, porque ele ficaria com eles apenas uma noite e partiria no dia seguinte. O versículo 7 aponta que Paulo ele se prolongou tanto no seu discurso que um jovem chamado Eutico adormeceu. Provavelmente ali não havia um espaço para debate, provavelmente ali não havia um espaço para conversa, ali era só um ambiente de proclamação. Você vê isso em todo o livro dos Atos, ou seja, encontros com um grande número de pessoas também era fundamental para o crescimento do Evangelho, porque ali eles serão capazes de manter uma unidade de ensino que seria propagado nas casas através do cuidado. Por isso, irmão, você que está me ouvindo aí nesse podcast, entenda que se reunir enquanto igreja, enquanto congregação como um todo, é muito importante. É fundamental para que você ouça o direcionamento que tem sido dado ao Senhor para a nossa comunidade. Né? É muito importante que você esteja ligado, seja através da internet ou através do culto presencial, mas que você esteja entendendo aquilo que está sendo direcionado por Deus dentro da nossa igreja. Né? O que aconteceria com esse cuidado mais próximo? Onde aconteceria, na verdade? Aconteceria nas casas. Né? A gente vai ver, vamos voltar aqui para o texto que a gente leu logo no início, Atos 5:42. Todos os dias não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Onde? No templo, onde eles conseguiam se reunir com uma quantidade grande de pessoas, mas também de casa em casa. Ou seja, é importante que a gente se reúna também em pequenos grupos. Nesse pequeno grupo, a gente vai conseguir um ensino mais próximo, um cuidado mais próximo. Agora, aqueles 11 homens, né, que haviam estado com Jesus, convivido com ele de uma maneira tão próxima, haviam conseguido em alguns dias alcançar pelo menos 8.000 pessoas. Né? Ou seja, 3.000 pessoas, logo no dia de Pentecostes, creram na pregação do Evangelho. E agora como até eu citei para você em Atos capítulo 4, cerca de 5.000 homens creram na mensagem do Evangelho. Quando a Bíblia fala sobre homens, não está citando mulheres e crianças, que também estavam ali, mas eu queria só pensar com você nessas 8.000 pessoas que de uma hora para outra, passaram a precisar ser cuidadas pelos discípulos. Isso quer dizer que se aqueles 11 homens decidissem cuidar de pelo menos 8.000 pessoas, eles cuidariam de 727, sem contar com mulheres e crianças. Ou seja, irmão, uma missão impossível de acontecer. Essa não é uma missão plausível. Como solucionar essa questão? Permitindo que a igreja se reunisse nas casas e, através desse relacionamento, cuidassem uns dos outros. Você precisa fazer parte de um pequeno grupo. No mês de agosto, a gente vai estar lançando os pequenos grupos na nossa igreja e você precisa fazer parte de um pequeno grupo o mais rápido possível. Repare que aqui houve um crescimento explosivo. Ou seja, Deus quer alcançar um grande número de pessoas, mas Ele quer que essas pessoas sejam cuidadas. Deus se importa com a quantidade também, irmão, porque esses números refletem sobre pessoas.
Não é um número aleatório de 8.000, não. São 8.000 pessoas que precisam crescer, precisam ser cuidadas, precisam avançar e avançar se relacionando um com o outro. Você precisa fazer parte de um pequeno grupo. Em vários textos a gente percebe a presença dos cristãos nas casas, mas isso se torna ainda mais comum, por exemplo, quando a gente vê as cartas de Paulo, né, às igrejas que se reuniam nas casas. Filemão, capítulo 1, versos 1 e 2, na verdade Filemão, versos 1 e 2, porque só tem um capítulo, né? Mas fala assim: Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, e a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você, ou seja, com Filemão, em sua casa. Então por que a gente negligencia esse hábito, essa necessidade, esse princípio de se reunir nas casas? Porque a gente vive nesse mundo e para esse mundo. Está na hora da gente passar a viver nesse mundo, mas para a glória de Deus. Nesse momento a gente entende a chave de do crescimento do Evangelho. Aquilo que Jesus falou, a força dos leigos. O que é isso? A força das pessoas que nunca fizeram seminário, a força de uma pessoa que nunca frequentou uma faculdade teológica, a força de uma pessoa que aprendeu, irmão, através do púlpito, que aprendeu através de uma escola bíblica dominical, que aprendeu quando ia fechava a porta do seu quarto, estudava o Evangelho, ouvia a voz do seu pastor. Através dessas pessoas, o crescimento do Evangelho foi possível. Foi quando pessoas simples começaram a assumir a responsabilidade da pregação do Evangelho que o Evangelho se tornou relevante, que o Evangelho conseguiu alcançar números ainda maiores com um cuidado ainda mais intenso. Jesus cuidava de 12 homens. Jesus cuidava de um grupo pequeno de pessoas. Imagina se dessas 8.000 pessoas, tá? Vamos convencionar aqui esse número de 8.000, se eles separassem em grupos de 10 pessoas, ainda seriam 800 casas para esses apóstolos cuidarem, ou seja, cada um cuidaria de 72 casas. É uma missão quase que impossível, quase 3 meses para você visitar uma casa, se você fosse uma casa por cada vez. E aí adivinha o que acontece? Surgem nomes que foram fundamentais para o crescimento do Evangelho. Nomes como Filipe, um diácono que pregou para um etíope, um diácono que foi levantado por Deus para o anúncio. Lucas, um médico que decidiu caminhar, né, junto com Paulo para registrar isso para um amigo, para enviar para alguém que era uma pessoa, ele preparou para um amigo. Filemão, Priscila, Áquila, pessoas que arriscaram as suas vidas para que o Evangelho fosse não apenas anunciado, mas relevante no meio das famílias que o aceitavam e estavam dispostas a viver dessa verdade. Por isso, eu queria te motivar a participar das reuniões no templo e nas casas. É importante que você saiba a relevância desses encontros. É importante que você saiba que o Evangelho não vai crescer com pastores comprometidos. O Evangelho vai crescer com pessoas comprometidas, com ovelhas comprometidas, que estão dispostas a entregar o seu tempo, a entregar o seu talento, não só para subir num púlpito, mas para cuidar um do outro.